Então, meus amados e amadas, estamos de volta agora para falarmos sobre teorias tradicionais do currículo, dentro ainda do nosso componente curricular, teoria do currículo. Então, na virada do século XIX para o século XX, os Estados Unidos vivenciaram uma nova concepção de sociedade, que se baseava no modo industrial. Assim, o currículo vem a ser desenvolvido a partir de ideias vindas do Taylorismo. Então, é importante falar o seguinte, é que o Taylorismo se refere a um sistema de organização do trabalho concebido pelo engenheiro norte-americano Frederick Winslow Taylor, conhecido como pai da administração científica, por meio do estudo conhecido como Tempos e Movimentos. Taylor propôs a organização racional do trabalho, por meio da qual pretendia, por meio da divisão das tarefas nas indústrias e especialização dos operários, alcançar o máximo de produção e rendimento com o mínimo de tempo e de esforço, ou seja, o máximo de eficiência. Então, o currículo escolar, dentro desse contexto, buscava preparar alunos, ou seja, indivíduos para o mercado de trabalho agora industrializado, de que forma? Visando o máximo de eficiência. Os estudos de Taylor trouxeram diversos avanços para a administração. No entanto, também há muitas críticas, entre elas o fato de que o homem seria visto como uma máquina, apenas mais uma engrenagem dentro do sistema produtivo, que visava agora homens preparados para lidar com as máquinas. Desta forma, podemos ainda dizer o seguinte, que a escola é vista como um meio relevante para promover as adaptações das novas gerações a essas mudanças. Então, vemos então nesse período que a escola é vista por meio relevante para promover a adaptação das novas gerações às mudanças culturais, sociais e econômicas que estavam acontecendo. Havia nesse período uma grande preocupação com o planejamento propriamente dos currículos. Então, aquilo que já havíamos comentado anteriormente, que dentro desse aspecto a escola agora tem uma função relevante, que é adaptar as novas gerações, ou seja, o alunado aos processos novos, inovadores que se voltam para a cultura, para questões sociais e econômicas dentro desse modelo padronizado de uma sociedade agora industrializada. Então, nesse período, uma grande preocupação que existia nas escolas era com relação ao planejamento propriamente dos currículos, dos planejamentos. Todas as ações se voltavam agora para preparar indivíduos para atuar no mercado de trabalho que visasse a eficiência. Dentro desse contexto, podemos dizer o seguinte, que Franklin Bobbitt, 1876 e 1956, foi quem se destacou nos Estados Unidos. O mesmo escreveu The Curriculum, no qual expressa ideias relacionadas à eficiência e padronização que vinham da ciência da administração que estava se desenvolvendo, na verdade. Então, nós podemos observar aí, dentro desse aspecto, ou seja, acrescentar algo a mais sobre Franklin Bobbitt, o seguinte, que em sua visão, a escola deveria formar as pessoas para o trabalho. Por isso, dentro desse aspecto, ele foi também um pensador que valorizou a questão do tecnicismo. Outro pensador importante da teoria tradicional é Ralph Taylor.
Importante dizer o seguinte, que ele, né, no caso, Taylor focava na técnica, preocupava-se com princípios da administração científica, como racionalidade e eficiência. Por isso ficou conhecido como tecnicista. Então, tanto Franklin como Bob, não, aliás, tanto Franklin como Ralph Taylor, eles são considerados como tecnicistas, né? Justamente por isso, por preocupar-se com os princípios da administração científica, para se voltar para essa questão da racionalidade e eficiência, para se voltar a pensar, a apoiar um currículo aonde visava preparar mão de obra para o mercado de trabalho industrializado, ou seja, para lidar com as máquinas que agora faziam parte de uma nova sociedade, uma nova concepção social, advinda então das ideologias do sistema de organização do trabalho originado a partir de Taylor, que nós já vimos que é a questão do Taylorismo. John Dewey, 1859 a 1952, focava na experiência dos alunos. Dewey se contrapunha à memorização, valorizada na época, preocupava-se com a ligação da teoria com a prática. Assim, o currículo deveria oportunizar aos alunos uma escola ativa e democrática. Importante falar também aqui a respeito de Dewey, que, no caso, ele, apesar de ter essa visão progressivista do currículo, infelizmente, ele não, suas ideologias elas não foram suficientes para diminuir essa questão do tecnicismo, da visão tecnicista na época, né? Por isso, a gente pode até dizer o seguinte, que, todavia, cabe esclarecer que Dewey não consegue ultrapassar a visão tradicional do currículo, embora considerado progressivista, posto que não foi um intelectual envolvido na luta por uma transformação social radical. Ele apenas se contrapunha, mas ele não foi tão, a sua política nesse sentido não foi tão intensa, radical, para mudar essa questão de uma visão tecnicista dentro do currículo escolar. Podemos então dizer o seguinte, que o tecnicismo, que surgiu no final da primeira metade do século XX, buscou planejar a educação de modo a organizá-la racionalmente, para que as interferências subjetivas fossem diminuídas e não colocassem em risco sua eficiência. Desta forma, podemos perceber, então, que os processos precisariam ser mecanizados, fato que levou ao surgimento de propostas pedagógicas com enfoque sistêmico, e as utilizavam, na verdade, com enfoque sistêmico, e as que utilizavam o microensino, na verdade, e teleensino, a instrução programada e etc. Então, todas essas metodologias que se usavam, né, para fortalecer a questão do tecnicismo foi buscada e foram implementadas no currículo escolar. Enfim, fez com que surgisse a padronização do sistema de ensino a partir de uma organização racional, o planejamento com esquemas formulados para se ajustarem a diferentes disciplinas e práticas pedagógicas. Então, é importante ainda falarmos o seguinte, que, de forma resumida, fazendo assim uma autoanálise aqui do que nós discutimos, podemos perceber o seguinte, que as teorias tradicionais tiveram origem nos Estados Unidos e são do tipo conservadora. Fundamentava-se nos princípios de Taylor,
que igualava o sistema educacional ao modelo organizacional e administrativo das empresas. As teorias tradicionais buscam preparar o indivíduo para o desenvolvimento de habilidades intelectuais por meio de práticas de memorização. Os principais representantes das teorias tradicionais são Taylor, Bobbitt, Dewey e Taylor. Então, repetindo, Taylor, Bobbitt, Dewey e Taylor são os principais pensadores dessas teorias que se voltam para a questão tradicionalista. Ainda podemos dizer que o currículo das teorias tradicionais buscava garantir o controle social, preparando futuros trabalhadores. As teorias tradicionais visavam eficiência. Além de visar essa questão da eficiência, focava também em questões técnicas e ideias vindas das indústrias. Por fim, os currículos buscavam manter a objetividade e neutralidade, no sentido de fazer da escola um ambiente à parte de temas sociais, tais como pobreza e desigualdades sociais. Então, não trabalhava as questões que se voltava para uma visão crítica, né, do alunado. Então, gente, aqui espero que vocês tenham compreendido aqui o que foi repassado e que a visão de vocês possam ser ampliada de maneira reflexiva. Claro que esse assunto ele não se esgota aqui, todos nós devemos buscar mais conhecimento através de nossas pesquisas. Porém, espero ter contribuído positivamente para o aprendizado de vocês. Até a próxima aula.